Olá! Você sabia que algumas brincadeiras podem auxiliar o desenvolvimento de uma criança com autismo? Verdade, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Muitos pais, eu já trabalho aqui na clínica há mais de 15 anos, gosto, amo crianças, e uma das atividades que a gente tem aqui na clínica, enquanto equipe, é o acompanhamento com o espectro do autismo. E uma das coisas que os pais sempre me perguntam é como é que a gente pode fazer em casa algumas dicas para a gente ajudar ele no desenvolvimento. E como eu trabalho com isso, eu dou algumas orientações para auxiliar, facilitar esse processo de desenvolvimento. Então, esse vídeo, se você quer saber um pouquinho como ajudar seu filho ou a criança que você entra em contato, que tem proximidade com ela, que irá ajudar ela nesse desenvolvimento, esse vídeo é para você. Meu nome é Elizabeth, eu trabalho aqui no Espaço Viver já tem 15 anos e uma das coisas que eu sou apaixonada é pelo desenvolvimento infantil. Aqui na clínica nós temos uma equipe que trabalha com a questão da neuropsicologia e uma das nossas áreas favoritas aí é o acompanhamento do desenvolvimento para crianças com dificuldades de aprendizagem, incluindo aí dificuldades do desenvolvimento no caso do autismo. Então hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre as dicas, a gente vai estar focando em 2 pontos. Primeiro eu vou estar falando um pouquinho sobre o autismo em si, o que é o autismo, para você poder entender um pouquinho de como funciona. E o segundo, daí algumas dicas de brincadeiras que você, pais, professores, possam fazer para ajudar no desenvolvimento infantil de crianças com autismo. Vamos para o primeiro ponto, então? Primeiro ponto, o que é autismo? O autismo é uma condição que tem algumas características de um desenvolvimento atípico. Eu costumo dizer aqui, sempre que chega uma criança com autismo, que os pais vêm buscar, cada criança é muito diferente uma da outra. Então, todas as características, a gente tem sim características que são padrões e que a gente percebe, mas cada criança vai interagir com isso de uma forma totalmente diferente. Tanto que existe espectro, né? Ele é um espectro, então tem desde os graus mais graves aos mais leves. Então você precisa considerar que o teu filho pode ter algumas dessas características, mas não se encaixar em todas, ou ter jeitos diferentes, comportamentos totalmente diferentes. Eu atendo várias crianças nesse tempo todo aqui, várias crianças que eu já tive contato com autismo, são todas elas, nenhuma delas é igual, tá? Todas são totalmente diferentes uma das outras. Então, primeira coisa, observe o teu filho. Se você reconhecer algumas dessas características que eu vou falar, busque, primeira coisa, um profissional especializado, porque só ele tem condições métricas específicas para avaliar se isso é uma condição do autismo ou não. Até porque o autismo tem uma característica que ela é cerebral, é uma condição do cérebro. Então, sim, não é algo que só está no comportamento, mas também está aqui, cerebral. Então, é importante, caso você localize alguma dessas características, que você busque um profissional especializado para reconhecer da onde está vindo essas características, porque pode não ser um autismo, pode ser uma outra dificuldade. As características, as principais, né, são várias aí, mas eu vou falar algumas delas, as principais, só para vocês poderem avaliar e entender um pouquinho. A questão da sensibilidade. Geralmente, crianças com autismo têm alguma sensibilidade. E aí pode ser no cheiro, pode ser na fala, pode ser na boca, né? Pode ser no barulho, por exemplo. Cheguei em um lugar muito barulhento, estou me incomodando com barulho e fico agoniado. O cheiro, né? É comum crianças com autismo, a gente muda o shampoo e sai do banho e eles dizem: nossa, você mudou, o cheiro do shampoo está diferente. Aqui os aromatizadores, eles reconhecem quando a gente troca a essência, então é algo que eles têm uma sensibilidade maior. Nem todos têm todas essas, tá? Algumas delas. Por exemplo, de mexer com terra, aqui na sensibilidade da pele. Então, tudo isso são indicativos, tá? Outra característica bem comum nesse espectro é a dificuldade de comunicação. Geralmente eles têm dificuldade de comunicação não verbal, que é o olhar, o olho no olho. Algumas olham, mas não olham por muito tempo.
os graus mais leves até olham, então por isso que eu digo que depende. Mas todos eles têm uma coisa em comum, que é uma dificuldade na interação social, ou na comunicação verbal, ou na forma de se expressar. Não conseguem entender muito as palavras que a gente fala de duplo sentido, eles costumam ter uma comunicação mais literal. Então, tudo isso acaba sendo alguns indicativos que a gente precisa prestar atenção caso a gente reconheça. Outra dificuldade bem comum é a organização, né? Eles geralmente gostam de brincadeiras, né? Já que a gente está falando nesse vídeo sobre brincadeiras, de brincadeiras mais que não envolvam tanto processo imaginativo. Eles gostam de brincadeiras mais concretas, assim, né? Legos, brincadeiras que não empilhar brinquedos, que não inclui tanta imaginação, assim, fantoches, bonecas, essas coisas assim de brincadeirinha de casinha, de carrinho onde tem imaginação, essas coisas já não são muito comuns. Mas, como eu falei, cada caso é cada caso, né? Então, não se apeguem aos detalhes. E como eu te falei, qualquer dúvida que tu tenha, opa, eu estou reconhecendo uma criança que tem essas características que a Elizabeth está falando no vídeo. Então, primeira coisa, fazer uma avaliação neuropsicológica. Ir no neurologista, que é um profissional especializado, ou no psiquiatra, tá? No pediatra, psiquiatra, são médicos que cuidam do desenvolvimento infantil, então é importante vocês buscarem esses profissionais. E também uma avaliação neuropsicológica que vai estar avaliando esse geral do desenvolvimento para fazer especificamente o que está acontecendo com essa criança, se tem essa condição cerebral que eu falei, para reconhecer essas perdas cognitivas e se tem características realmente de um espectro do autismo. Se você quer saber mais sobre essa avaliação, eu vou deixar um link aqui de um vídeo do YouTube que a gente fez explicando um pouquinho sobre isso. Vamos então para o nosso segundo ponto, porque vocês já devem estar ansiosos, né? As brincadeiras, como a gente faz? Primeira coisa, toda criança, ela fala sobre ela. Então, primeira coisa, observe o seu filho, por exemplo. Ele gosta de brincar, aproveita aquele momento para que você relaxe com ele e também possa ajudar. Então, eu costumo dizer, deixa ele começar a escolher, né? Porque aquele momento é para ser um momento leve. Então, se é um momento leve, deixa a criança também, ela não está pedindo para brincar daquilo por acaso, ela também está pedindo porque também ela precisa daquilo para se organizar mentalmente, para relaxar. Então, se ela quiser, é momento de brincar, vamos brincar do que ela quiser, deixa ela escolher. E a partir disso, a gente pode ir ajudando com algumas coisas do desenvolvimento. Então, por exemplo, brincar de massinha. A massinha ela tem essa textura. As crianças com o espectro geralmente têm dificuldade psicomotora. Então, dessa motricidade fina, então poder fazer as massinhas também ajuda a exercitar essa parte do cérebro do desenvolvimento, alinhavos, então ajudar a amarrar cadarço, essa parte também é bem importante. Botar linha na agulha, geralmente linha na agulha é algo muito difícil ainda, né? Então não vamos começar com nada muito difícil. Então tem aquelas cordas maiores que a gente pode brincar de dar nó, sabe? Que não precisa forçar assim na linha até tem um grau, né? Então a criança que ela tá com dificuldade, isso vai desestimular ela. Então precisa partir do que ela já sabe. Por isso que eu digo que a observação é um bom termômetro, porque a criança nos diz o que ela consegue, o que ela não consegue naturalmente, sem estar na fala. Outra coisa é jogos, brincadeiras que vocês possam explorar aí a comunicação. Então brinquem com a criança, brinquem de faz de conta em algum momento, contando uma historinha para ela com uma sequência que ajude ela a organizar essa sequência. Brincadeiras de rotina são muito importantes para crianças com espectro do autismo, porque é muito difícil para elas compreenderem a rotina do dia, utilizar imagens, então brincadeiras com imagens. Elas geralmente escolhem algumas brincadeiras, então a partir disso a gente pode ajudar elas a se localizarem nas coisas. Bom, primeira coisa, largue-se para a experiência. Você que é pai, você que é mãe, largue-se para a experiência com seu filho. Ele vai te mostrar muitas coisas nessa hora sobre ele e você pode ir vendo a partir disso para ajudar ele no desenvolvimento. E crianças com autismo, quando elas começam a reconhecer o limite, às vezes elas precisam de um tempo. Então, se você está na brincadeira e vê que pode ter pegado em algum limite dela e ela está dizendo, me dá um tempo e vamos brincar de outra coisa, respeite, vamos brincar de outra coisa. Depois a gente volta,
Mas essas brincadeiras são alguns exemplos de coisas que vocês podem, na brincadeira mesmo, num momento solto, ajudar ela nesse desenvolvimento. Isso vai acalmar ela um pouquinho, acalmar o organismo dela. Bom, espero que essas dicas tenham feito sentido para vocês. Eu amo essa área, então se você ficou com dúvidas, deixa aqui. Se você quiser saber um pouquinho como funciona tanto a avaliação neuropsicológica quanto esse acompanhamento e deseja que a gente possa cuidar do seu filho, conte com a gente. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você entrar em contato com uma psicóloga aqui do espaço que possa te apresentar um pouquinho como funciona esse serviço. Obrigada por você estar aqui comigo nesse vídeo. Se inscreve no canal, por favor. Deixa aqui nos comentários indicações de temas. Eu gosto muito quando vocês colocam o que vocês acharam, o próximo tema que vocês gostariam. Isso é muito importante para mim, poder pensar junto com vocês e construir isso. Espero que tenha feito sentido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.